A política agrícola brasileira ainda apresenta resquícios de seletividade e exclusão. Ainda existe o privilégio ao latifúndio, aos setores agroindustrial, financeiro e exportador, e os instrumentos da política agrícola promovem uma competição desigual entre os diversos atores do meio rural, onde agricultores, familiares e trabalhadores rurais são os mais prejudicados e até mesmo marginalizados. Essa política desigual trouxe e traz diversos problemas de ordem social, econômica e ambiental para o campo, pois promove o êxodo rural, sendo que nos dias atuais esse problema é mais significativo, pois assume uma nova característica, a exclusão dos jovens, a masculinização do campo, a predominância de idosos, a perda cultural, a dependência tecnológica, a perda da biodiversidade e a dependência do setor financeiro. A política agrícola tem como característica gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente. Com o objetivo, definir as competências institucionais, prevendo os recursos e estabelecendo as ações e instrumentos da política agrícola, exercendo função de planejamento, sistematizando a atuação do Estado, eliminando as distorções. A Lei de 8.171, de 17 de janeiro de 1991, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Fernando Collor, dispõe sobre políticas agrícolas brasileiras. Portanto, a política irá se fundamentar nos pressupostos que a atividade agrícola brasileira está subordinada a normas e princípios de interesse público, cumprindo a função social e econômica da propriedade. Dentre os objetivos da política agrícola, o Estado exercerá um papel de planejamento sistematizando sua atuação e reduzindo as incertezas do setor, protegendo o meio ambiente, descentralizar as exceções do serviço público, tornar compatíveis as ações de política agrícola na reforma agrária. Política agrícola. Na política agrícola, duas frentes são utilizadas. Antes do cultivo, o agricultor conta com o zoneamento agrícola de risco climático, que indica o melhor período para plantar em cada município do país. Para proteger os prejuízos que podem ser causados por eventos climáticos, ele pode contar com o seguro real. A política agrícola do Amazonas, às vezes ela falta incentivo do governo. O pessoal do interior, às vezes, Guari, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença, falta incentivo da política agrícola. Eles estão perdendo, às vezes, para o nosso vizinho, Colômbia, Peru, que fabricam coisas que é para a gente fabricar, mas com falta incentivo político, agrícola, onde o desenvolvimento do interior está abaixo do esperado. Então, falta com você uma indústria verde. A gente podia fazer aqui no Amazonas, porque o Distrito Verde, que como diz a política, às vezes nem aparece. A gente perde muito. Ou a Colômbia, o Peru, pega a matéria-prima do Amazonas e fabricam, porque a gente não tem uma política, investimento político. Então isso falta para a gente, o governo do estado do Amazonas, investir mais na política agrícola do estado. Porque a gente praticamente só fabrica farinha. O interior nosso só fabrica farinha. Não tem outra. E o interior, a matéria-prima do estado é muito vasta, para só fabricar farinha. A gente tem muito matéria-prima para explorar esses recursos naturais. Coisa que a política do estado não está sendo vista ou não está sendo implantada porque confia só no distrito industrial. A reforma agrária é um exemplo de política agrícola que visa a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover a distribuição mais justa de terras. A reforma agrária tem por objetivo proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. Esse processo é realizado pelo Estado, que compra ou desapropria terras de grandes latifundiários, que são proprietários de grandes extensões de terra,
cuja maior parte aproveitável não é utilizada, e distribui esses lotes de terra para famílias camponesas. Conforme o Estatuto da Terra, criado em 1964, o Estado tem por obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nela vive e trabalha. No entanto, esse estatuto não é posto em prática, visto que várias famílias camponesas são expulsas do campo, tendo suas propriedades adquiridas por grandes latifundiários. No Brasil, historicamente, há uma distribuição desigual de terras. Esse problema teve início em 1530, com a criação das capitanias hereditárias e do sistema das sesmarias. Essa política de aquisição da terra formou vários latifúndios. Em 1822, com a independência do Brasil, a demarcação de imóveis rurais ocorreu através da lei do mais forte, resultando em grande violência e concentração de terras para pouco proprietários, sendo esse problema prolongado até os dias atuais. A agrária foi concebida pela Lei 4.504 de 1964, chamado Estatuto da Terra, com um conjunto de medidas que visam a melhor distribuição da terra. Os critérios básicos para a efetivação da reforma agrária estão expostos na Constituição Federal de 1986, em seus artigos 164 e 186. São insuscetíveis de desapropriação a pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra propriedade. Lei 8.129 de 1993. Em julho de 1985, o governo instituiu o Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário para poder executar melhor o Estatuto da Terra. Exemplos de reforma agrária. O projeto está localizado em Brumadinho, região metropolitana, em Belo Horizonte. A terra foi comprada pelo governo federal para a reforma agrária, assinado pelo INCRA em 2006. Tem 156 hectares, sendo 142 de Mata Atlântica e 14 para o uso de monocultura do capim. Hoje são plantados hortifrutis grangeiros, a maioria dos moradores formados por trabalhadores rurais que atuavam como diaristas ou meeiros nas propriedades próximas. A reforma agrária tem o objetivo de promover a melhor distribuição de terra a fim de atender aos princípios da justiça social e aumento da produtividade. A realização da reforma agrária no Brasil é lenta e enfrenta várias barreiras: resistência dos grandes proprietários, dificuldades jurídicas, elevado custo de manutenção das famílias no campo, falta de fiscalização, falta de infraestrutura. Porém, é de extrema importância a reforma agrária para o Brasil, que dá terra para trabalhar, redução da desigualdade social e sustentabilidade.